Olá, seja muito bem-vindo à live de hoje. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube ou pelo Facebook, lembra de me acompanhar no Instagram e me seguir no Instagram, porque aqui no Instagram você consegue participar das lives que eu faço, fazer as suas perguntas aqui sempre. Eu tento responder sempre a todo mundo, todas as perguntas. Quem eu não consigo responder aqui ao vivo, eu respondo depois no direct. Então, vem aqui que aqui é o melhor lugar para você falar comigo e para você ter a resposta das dúvidas que você tem aí sobre esse investimento de locação de carro para motores de aplicativo, como fazer isso de uma forma segura, né, de uma forma profissional e, consequentemente, de uma forma lucrativa, tá bom? Para me achar no Instagram é @investidoruberoficial. Eu tenho dois recados para falar, mas antes deixa eu fixar aqui o assunto de hoje. O assunto de hoje é o seguinte, vamos lá. Posso realugar carro. Ficou realigar, ó. Peraí. Realugar carro de locadora? Essa pergunta é interessante. Recebi aqui, ó. Posso realugar carro de locadora? Bom dia, pessoal. Tá entrando aí, fala, Arley. Tranquilo, cara? Arley sempre aí nas lives, fazendo perguntas boas aí pra caramba. Bom dia, pessoal, todo mundo aí que tá entrando. O tema de hoje é esse que eu vou falar. O DMG aí também já entrou, tá sempre aí nas lives. Posso realugar carro de locadora? Bom dia. É o tema de hoje, tá? Mas antes de entrar no tema de hoje, eu queria falar o seguinte. Para quem não sabe ainda, eu voltei a disponibilizar o checklist do contrato. O que é o checklist do contrato? É um checklist gratuito que eu fiz e nesse checklist eu listo as principais cláusulas que devem constar num contrato que você vai celebrar com o motorista para que você realmente tenha um contrato específico para esse investimento, para que esse contrato sirva para te proteger caso alguma coisa aconteça, mas principalmente para que ele sirva como um livro de regras, né, que é uma das funções do contrato, que é justamente para o motorista saber o que ele pode e o que ele não pode fazer durante a locação. Então esse checklist é importante se você ainda não tem um contrato para esse investimento. Não tem como alugar um carro sem contrato, é muito arriscado. O contrato é uma das principais defesas que você tem para você ter um negócio realmente rentável, um negócio seguro, tá? Então não deixa de baixar esse checklist. Para baixar é só você ir na minha bio lá, que na bio tem o link para você fazer um download gratuito desse checklist, beleza? Outra coisa é que eu criei também recentemente um canal no Telegram, um canal também gratuito, tá? Para você ter uma comunicação comigo lá também, e lá eu mando sempre áudios exclusivos sobre um tema específico, normalmente o tema que eu falei da live, né? Eu mando algum complemento lá. Também, às vezes eu faço live com alguns slides, eu mando os slides lá nesse canal também. E alguns outros conteúdos exclusivos também eu mando lá. Para você entrar nesse canal do Telegram, também é só ir lá na minha bio, né? Que tem, você vai clicar no link, vão abrir algumas opções, aí você vai lá, tem um checklist e também tem o link para você entrar no canal do Telegram, tá? O canal no Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp, bem parecido, mas é melhor para esse tipo de coisa. Então é só baixar o Telegram e entrar nesse canal aí. Beleza, pessoal? Acho que é isso que eu tinha os avisos iniciais, então vamos embora para a live. Bem-vindo a todo mundo aí que está chegando. O tema da live, como eu destaquei aqui, posso realugar... Ah, esqueci de uma coisa. Ó. Quem tiver pergunta e dúvida, dá preferência em mandar aqui na cartinha, tá? Nessa cartinha aqui que tem uma interrogação logo embaixo, manda por lá, porque fica mais fácil de eu ver a pergunta que você tem, que você fez, e mais fácil de eu responder, porque no chat, o chat vai subindo, eu posso não ver a sua pergunta, tá? Então dá preferência para fazer pergunta por aqui, e do lado dessa cartinha tem um aviãozinho, né? Esse aviãozinho serve para você compartilhar a live e me ajudar a continuar fazendo live. E agora eu estou nesse projeto Live 905, né? Que é live de segunda a sexta, às 9h05 da manhã. Então eu estou nesse projeto que está me dando bastante trabalho para preparar a live, está me exigindo bastante esforço, mas é um negócio que eu quero fazer porque eu gosto muito de vir aqui fazer live, conversar com o pessoal sobre esse tema, né, que é o que eu faço na prática, né? E para você me ajudar justamente a continuar a fazer isso, clica
nesse aviãozinho e compartilha essa live com as pessoas que você conhece para a gente crescer aqui e ficar cada vez melhor essa live mais dinâmica também, tá bom? Então vamos embora lá. Posso realugar carro de locadora? O que é isso, né? Realugar carro de locadora, né? Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: Rafael, eu posso, por exemplo, ir na Localiza, né, na Movida, alugar um carro lá no meu nome, pego esse carro da locadora e aí eu anuncio esse carro na OLX e alugo para um motorista? Por mais que o carro não seja meu, eu posso fazer isso? Isso que é realugar carro de locadora, tá? Só para todo mundo que está aqui ouvindo entender. Bom, enfim, antes de eu falar se pode ou não, qual seria a vantagem, né, de fazer isso? A vantagem é que a manutenção, por exemplo, quem arca é 100% a locadora, né? O Fernando falou, chama-se sublocação, exatamente, o nome técnico disso é sublocação, tá? Exatamente. E qual a vantagem seria disso? Eu não ainda estou falando se pode ou não, se é certo ou não, tá? Mas qual seria a vantagem? A locadora, ela arca 100% da manutenção. Então, se você fizesse isso, né, você não arcaria com manutenção, né? Quem paga é a locadora. Isso é o que passa na cabeça, né, de quem está pretendendo fazer isso. Tá, outra coisa, o seguro também por parte da locadora, tudo bem que está até embutido, né, no valor que você paga, mas enfim, responsabilidade da locadora, qualquer coisa que aconteça, você entra em contato com a locadora, ela vai resolver. A desvalorização do carro também, você não se preocupa com isso, até porque o carro não é seu, né? Enfim, esses são os pontos que seriam positivos, tá? Agora, uns pontos negativos. Se um carro de locadora for roubado, normalmente as locadoras botam cláusula de furto e roubo, né? E essa cláusula é referente a uma franquia que você tem que pagar caso o seu carro que você alugou dessa locadora seja roubado. Então, se você pega o carro dessa locadora e aluga para um motorista de aplicativo e esse motorista é roubado, você vai ter que pagar provavelmente aí uma franquia de 3, 4 mil reais, né? É uma franquia cara, então você corre esse risco aí a mais, né? E independente se for só roubo e furto, se acontecer qualquer outra coisa, quem responde é você, não é o motorista. Por quê? Porque você alugou o carro, né? A locação junto à locadora lá está no seu nome, então você é responsável por tudo que aconteça, qualquer dano que aconteça nesse carro, quem vai responder é você. A locadora vai cobrar diretamente de você, não vai cobrar do motorista, tá? Então, esses seriam os pontos positivos e negativos, beleza? Agora, pode você chegar numa locadora, alugar um carro e sublocar para um motorista? É permitido? Normalmente, não, tá? Normalmente, as locadoras, elas não permitem a sublocação, tá? Até porque elas também estipulam lá uns valores específicos para você. Então, se você for menor, por exemplo, de 21 anos, né? Se você for isso, for aquilo, ela vai te cobrar um seguro a mais, né? Então, ela de certa forma especifica pelo seu perfil e normalmente elas não permitem. Elas só alugam para uma pessoa, elas não focam em sublocação. Elas vão botar em contrato, provavelmente, que é proibida a sublocação sob pena de alguma multa, né? Normalmente as locadoras vão fazer isso. Então, eu não indico que você alugue um carro de locadora sabendo que isso não é permitido e realugue para um motorista, né? Porque se alguma coisa acontecer, você vai ser 100% responsável e ainda pode ser processado por quebra contratual, né? Pode ter uma punição por quebra contratual. Então, você está descumprindo, né, de certa forma, o contrato com a locadora, tá? Eu não acho que isso é correto, né, e não indico fazer esse tipo de coisa não, tá? Até porque o risco também para você seria muito grande, beleza? E sobre esse assunto também de locadora, eu queria aproveitar para já responder uma outra coisa referente a isso, bom dia, Fabiane, beleza? Que eu recebo bastante. Por que o motorista, né, ele não aluga diretamente da locadora, né? Por que o motorista ele vai pagar R$2.000 por mês, por exemplo, no meu carro, e não vai pagar R$1.500 por mês na locadora, sem manutenção dividida, sem nada, né? Por quê que isso acontece na prática? Por que eu consigo alugar todos os meus carros mais caro que
as locadoras, né? Isso é uma pergunta que eu recebo bastante, né, de forma bem frequente, né? E o motivo é o seguinte: as locadoras, elas não são minhas concorrentes, né? Por quê? Porque as locadoras, elas não focam, primeira coisa, elas não focam no público de motorista de aplicativo. O foco das locadoras são pessoas comuns que usam um carro para passeio, ou então uma pessoa que, por exemplo, está viajando, veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, aí está aqui, quer alugar um carro para não ficar andando de metrô, de ônibus, de Uber, ela vai lá, aluga o carro, fica aqui com o carro enquanto está de férias no Rio, depois devolve o carro e volta para São Paulo. Então, uma pessoa que quer pegar o carro aqui no Rio de Janeiro, quer fazer uma viagem de carro para São Paulo, não quer levar o próprio carro, por exemplo, entendeu? São pessoas que não usam o carro para trabalhar necessariamente. Esse é o foco das locadoras. Por quê? Porque essas pessoas que estão pegando o carro para isso, elas não vão usar muito o carro, elas vão usar pouco. Por mais que elas até façam uma viagem, mas elas não vão ficar rodando tanto quanto o motorista aplicativo, né? E a estratégia para ganhar dinheiro das locadoras é a seguinte: elas compram um carro como frutista, né? Compram um carro bem mais barato, carro zero, e aí elas vão pegar esse carro zero, vão alugar por pouco tempo, então elas vão fazer um lucro por pouco tempo. Normalmente o carro chega no máximo ali a 30 mil km só, né? Elas vão deixar alugado até 30 mil quilômetros, e depois o que elas vão fazer? Elas vão revender esse carro pelo valor quase na FIP, né? Chegando ali na tabela FIP, porque o carro está novo, 2020, por exemplo, 30 mil km só, então vai vender muito fácil. E como elas compraram muito mais barato, né? Elas pagaram muito mais barato por esse carro, elas vão conseguir ter lucro dessa forma. Não faz sentido, não é estratégia, não é vantagem, né, para as locadoras elas pegarem esses carros aí que elas compraram e alugarem para motores de aplicativo, porque vai chegar nesses 30 mil limite normalmente que elas estipulam muito rápido, e elas não vão fazer um bom valor com o aluguel, né? Então essa não é a estratégia para as locadoras, e por isso que elas não focam nesse público de motorista de aplicativo, né? A nossa estratégia, a estratégia de quem aluga carro para motorista de aplicativo, quem é particular, pessoa normal, não é uma locadora, né, que eu quis dizer, ganhar. A gente, na verdade, tem duas estratégias, né? A gente pode ter duas estratégias se você comprar o carro certo. Se você comprar um carro, por exemplo, até 50 mil km no máximo, você pode optar por alugar esse carro e deixar o carro rodando lá até 90 mil km, e depois você, quando ele chega a 90 mil km, 100 mil mais ou menos, você vende esse carro, porque aí você vai ter um bom lucro no valor do aluguel que você ganhou e vai conseguir um bom lucro também no valor da venda desse carro. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é você deixar esse carro alugado até 200, 300, 400 mil km aí, ganhar muito no valor do aluguel, até recuperar 100% o valor do carro e lucrar bastante com o valor do aluguel, e não se importar muito com o valor da revenda, não se preocupar muito com o valor da revenda, porque você já recuperou o investimento 100%, já lucrou bastante, essa revenda aí vai ser mais um extra, né? Então, existem essas duas estratégias para quem aluga carro. Então, o nosso negócio é diferente, nossa estratégia de lucro também é diferente das locadoras. Por mais que as duas tenham como foco alugar carros, a gente faz isso para públicos diferentes. Por isso que a gente não concorre entre si. Além do que, pro motorista, né, por mais que ele não saiba disso, mas pro motorista, né, não é vantajoso ele alugar um carro de locadora. Por quê? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, todos os motoristas praticamente dirigem só carro que tem GNV, né, que é combustível a gás, porque é bem mais barato do que a gasolina e o álcool, né? A gasolina e o álcool aqui no Rio de Janeiro está absurdamente caro, né? Então, se eles forem dirigir um carro que não tenha GNV, que só tem a opção de ou gasolina ou álcool, eles vão gastar muito dinheiro com combustível e vai acabar não compensando, né, tanto eles dirigirem para para trabalhar, porque o gasto dele vai tá muito alto, né? Então, eles alugam normalmente carro com GNV, certo? E as locadoras, a maioria esmagadora das locadoras não fornece carro com GNV. Então, e só isso já exclui aqui no Rio de Janeiro a concorrência das locadoras. Mas isso é um ponto só, tá? Tem lugar que não precisa de GNV. Por exemplo, São Paulo. São Paulo não precisa
de GNV, porque lá os motoristas dirigem no álcool ou na gasolina, né? Então esse fator não influencia nada lá. Mas aqui já exclui completamente. Mas existem outros pontos em comum no Brasil inteiro. Por exemplo, as locadoras, elas limitam a quilometragem que o motorista pode dirigir, né? E isso é ruim por quê? Porque o motorista ganha dinheiro dirigindo, né? Quanto mais ele dirige, mais dinheiro ele faz. E essa questão da locadora cobra 1.500 e eu cobro 2.000, na verdade ela não cobra 1.500. Por quê? Ela cobra 1.500 com lá, por exemplo, 4.000 km no máximo que o motorista pode dirigir, 5.000 que seja. E aí se ele passar, e provavelmente ele vai precisar passar desse limite de quilometragem, vai ficar muito mais caro para ele, né? Vai acabar igualando esse valor aí de R$2.000. Então, esse valor de 1.500 inicial é uma pegadinha para o motorista, né? Porque ela fala 1.500, mas você só pode dirigir pouco. E aí, se passar, vai ter que pagar mais, né? Então, é uma estratégia que eles usam, né? Mas, enfim, não é assim, né? Essa diferença de R$500 na prática que acontece, não, né? Esse é um dos pontos. E eu, por exemplo, e as pessoas que alugam carro, lá do programa Investidor Uber, também não limitam a quilometragem do carro, né, para o motorista. Então o motorista é muito mais vantajoso alugar da gente, que não limita essa quilometragem, do que de uma locadora. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto também que exclui a concorrência das locadoras é o seguinte: como eu estava falando anteriormente, né, como eu dei um exemplo anteriormente, quando eu estava respondendo se pode realugar carro de locadora, as locadoras normalmente botam cláusulas no contrato de locação delas que, ao meu ver, é uma cláusula abusiva, mas enfim, está lá na grande maioria dos contratos das locadoras, que é: se o carro for roubado ou furtado, a pessoa que alugou o carro vai ter que pagar aí uma franquia de 4, 5 mil reais, né? E eu acho isso meio absurdo, porque é o seguinte: o que a locadora está falando com isso na prática? Ela está falando o seguinte: beleza, vou alugar meu carro para você, mas se tu for roubado, é melhor reagir, tá? Se alguém chegar com uma arma apontando para você, reage, não deixa o carro ser roubado não, porque se tu não reagir e o carro for roubado, você vai ter uma dívida de 5 mil reais comigo, né? É isso que a locadora está falando para os motoristas. Eu acho isso surreal, não tem como você exigir que uma pessoa proteja um bem, né, botando a vida em risco, enfim. Mas tá lá, na grande maioria dos contratos dos locadores existe essa cláusula. E isso torna um risco muito alto, né, para o motorista de aplicativo principalmente. Por quê? Porque ele vai ficar muito tempo na rua rodando, né, com o carro. Então ele vai ficar muito tempo exposto, né? E a chance, de repente, dele ser roubado é maior do que uma pessoa que só usa o carro esporadicamente, por exemplo, né? Então, isso é uma grande desvantagem também dos motoristas que alugam carro de locadora, né? Uma outra coisa também que exclui muito o motorista é que a maioria das locadoras também cobram um valor de caução muito elevado, algumas cobram R$1.500 ou mais de caução, e normalmente só pode dar essa caução com cartão de crédito, né? E se você parar para pensar, não é, primeiro, todo mundo que tem cartão de crédito, né? E depois não é todo mundo que tem cartão de crédito que tem um limite tão alto a esse ponto de garantir a caução com as locadoras, né? Então, elas fazendo isso, elas excluem muita gente também, muito motorista aí que não pode alugar carro de locadora para dirigir, né? Então também tem essa desvantagem, né? Então todos esses fatos, todos esses pontos que eu falei aqui, eles mostram que locadora não é concorrente de quem aluga carro. Eu recebo toda hora esse tipo de pergunta, falando assim: Rafael, mas olha só, aqui onde eu moro a locadora está cobrando 1.300, 1.400, né? Só que aí você só olha para o valor que ela está cobrando, você não olha para o que é a realidade do mercado. Se você for analisar o que as locadoras fazem, elas não simplesmente cobram 1.400, 1.500 reais para o motorista dirigir e tá tudo bem. Não é, tem todos esses pontos por trás que de repente você não conhecia, né? E agora, você sabendo disso, você entende que não tem que se preocupar com isso. Além do fato que a demanda de motorista, por mais que as locadoras elas alugassem carro
né, para motorista aplicativo, a demanda de motorista é tão grande, mas tão grande, que mesmo assim todo mundo conseguiria alugar o próprio carro para motorista de aplicativo, né? Em tempos normais, claro, tirando agora esse período de quarentena, de coronavírus, mas em tempos normais eu boto um anúncio aqui do meu carro para alugar, cara, e em 2 horas mais ou menos já tem aí, sei lá, uns 15, 20 pessoas interessadas em alugar meu carro. Inclusive, no programa Investidor Uber, eu recebi agora um áudio de um investidor Uber falando o seguinte: Rafael, cara, fiz o anúncio agora, na quarentena, em pouquíssimo tempo já estava cheio de motorista querendo alugar o meu carro. Inclusive, eu vou até divulgar esse áudio, né, para vocês verem que é verdade, né? E ele falou isso. E, cara, para você ver, se agora já está com uma demanda dessa, imagina, não em tempos normais, porque em tempos normais já é uma demanda surreal, mas imagina no pós-coronavírus como é que vai ser, né? Com um monte de gente desempregada, com um monte de motorista sem carro, né? Então, um monte de motorista, de repente, que tinha carro, motoristas excelentes, que tinham um carro próprio, vão precisar vender para fazer um dinheiro, vão precisar alugar carro de outras pessoas. Imagina nesse período, com essa demanda reprimida que vai ter, com a facilidade que vai ser de você alugar carro, né, para justamente rentabilizar esse seu carro e entrar nesse investimento, né? Então, é isso, né? Não tem que deixar essa ideia de mas a locadora cobra mais barato, a locadora faz isso, faz aquilo, porque a locadora não é concorrente nesse investimento. Beleza? Então esse foi o assunto aí de se posso realugar carro de locadora, e também falei um pouco mais sobre essa questão da concorrência, que muita gente me fala também. Vou ler as perguntas aqui agora, pessoal, das cartinhas, tá? Então se você tiver alguma pergunta, fica à vontade, me manda na cartinha aqui, que eu vou começar a responder, tá? Dá preferência por mandar na cartinha do que no chat, que fica mais fácil de eu ver, beleza? Aqui, ó. O Raul perguntou o seguinte: pretendo ficar com o carro até 500 mil km, já vi Sandero com 815 mil e sem mexer no motor. Enfim, aí depois não dá para ler mais, mas, cara, qualquer carro praticamente você consegue manter até a quilometragem que você quiser, né? A questão é você cuidar bem desse carro, você cuidar da manutenção básica do carro, porque se você cuida da manutenção básica do carro, o carro é uma máquina, entendeu? Então ele é uma máquina que tem peças, né? As peças vão se desgastando, existem peças pequenas e peças grandes, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui, tem o filtro de óleo do motor e tem o motor. Se você sempre cuidar do filtro de óleo e do óleo do motor, que são manutenções menores, o motor vai ficar com uma saúde, né, entre aspas, uma vida útil muito grande. Agora, se você for negligente com essas peças pequenas, que é o óleo e filtro do motor, a chance do motor do teu carro dar um problema é muito grande, né? Então, o segredo, né, para você ter um carro que dure muito tempo, fique alugado até 400 e 500, como é o meu Siena, por exemplo, que já está com uma quilometragem elevadíssima, mas continua me dando dinheiro lá, é você cuidar da manutenção preventiva dele. Porque se você consegue deixar um carro até 400 mil km, por exemplo, cara, você já lucrou mais de 2 carros aí de lucro, né? Você já teve esse lucro de mais de 2 vezes o valor do carro. E tudo que está vindo para você é 100% de lucro, né? E também outra coisa é o seguinte: você chega a ponto de um carro de 400 mil km, já 2013 com 400 mil km, o valor de revenda dele é muito baixo. E aí o que você pode fazer também, uma estratégia, é você não pagar mais o seguro desse carro e criar uma reserva sua para uma emergência, porque o valor dele já está bem baixo na revenda, tá? É uma estratégia. Eu gosto dessa estratégia? Não. Por quê? Porque você tem que pensar também que, por mais que ele não valha nada na hora de vender mais, se ele for roubado, você vai receber a FIP dele. Então, pensa só, você está com um carro lá, 2012 com 400 mil km, certo? Esse carro, vamos dizer que a revenda dele agora está valendo, sei lá, 12 mil só. Só que a FIP dele é 28. Né? Então, se esse carro seu com 400 mil km for roubado, o seguro não vai te pagar 12 mil, o seguro vai te pagar 28 mil. Ele vai te pagar a FIP como se esse carro tivesse 50 mil km rodado só. Né? Então, eu gosto de continuar pagando seguro mesmo com um carro 400 mil km, 500 mil
km. Mas tem gente que prefere não pagar mais o seguro para deixar de ter esse gasto, já que já recuperou o dobro do valor desse carro, e fazer ele mesmo uma reserva aí para alguma eventualidade, tá? Só para você saber que tem essas duas estratégias aí, beleza? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Aqui, ó, essa pergunta é boa, hein? O Henrique perguntou, se o motorista perguntar se o carro tem rastreador, qual o melhor a se dizer? Cara, eu não digo que o carro tem rastreador não, tá? Se ele perguntar, primeiro eu vou perguntar saber por quê. Por que ele está perguntando isso, né? E dependendo da resposta dele, aí até tudo bem. Mas eu não gosto de falar não, tá? Às vezes até quando me perguntam eu falo que não. Tá? Você não é obrigado a falar que o carro tem rastreador. Se eu já conheço o motorista, se eu já confio no motorista e ele me pergunta, aí tudo bem. Aí eu falo, ó, o carro tem rastreador sim, você já está um tempo comigo, eu sei que ele não é uma pessoa ruim, eu falo, tranquilo, não tem problema. Agora, se ele é um motorista novo e já me pergunta se o carro tem rastreador, eu falo que não. Justamente até para testar, para ver o que ele está querendo com essa pergunta e sentir. Se não for nada demais, se for só uma curiosidade, depois eu posso falar, não tem problema nenhum. Mas o ideal é não falar para o motorista que o carro tem rastreador, principalmente no início da locação, beleza? Deixa eu ver aqui outra pergunta. O Gleidson perguntou o seguinte, bom dia, no seu checklist tem algum item específico? Só tem item específico, né? No checklist. O checklist é um checklist com cláusulas específicas que devem constar num contrato para que ele seja específico para esse investimento e tenha realmente um valor jurídico, né, caso ele seja levado a juízo, e também ele sirva para uma das principais funções dele, que é um livro de regras, né, o que pode e não ser feito. Porque é o seguinte, não adianta nada também você ir lá, vai no advogado, contrata um advogado para fazer um contrato para você desse investimento e você não sabe o que botar nesse contrato, né? Isso aí você vai... Isso e nada é a mesma coisa. Por quê? Você vai ter um contrato de acordo com a lei, né, com o conhecimento técnico do advogado, mas um contrato genérico, né? Então não vai servir como um livro de regra porque não tem regra nele, né? E também se você for a juízo com esse contrato, você vai poder usar algumas coisas, mas você não vai estar realmente protegido porque você não botou ali cláusulas específicas para esse negócio. Por exemplo, tem uma cláusula específica nesse investimento que eu boto depois de um tempo que eu peguei experiência, né? Que é sobre a bomba de combustível do carro. Tá no meu contrato que se o motorista queimar a bomba de combustível do carro, ele arca 100% desse valor. Por quê? Porque isso é negligência dele, né? Isso não é uma manutenção simplesmente. Isso aí foi porque ele não deixou combustível líquido no carro. E aí ficou na reserva lá, por mais que o carro tenha GNV, tem que ficar combustível líquido. Eu aviso isso a ele não fez e aí queimou a bomba. Então, isso eu considero negligência, mas para eu cobrar isso tem que estar no contrato, senão também não adianta, tá? Então é importantíssimo que você tenha, primeiro, um contrato feito por advogado, para não ter nenhuma cláusula abusiva, né, para que só tenha cláusulas de acordo com a legislação atual, mas também que esse contrato tenha cláusulas específicas, porque também senão fica um contrato muito fraco, tá bom? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Ah, tá, o Gleidson, ele corrigiu aqui, beleza. Desculpa, falei do checklist semanal. Não, tudo bem, achei que fosse o checklist do contrato. Mas enfim, também já respondo isso se for a dúvida de alguém. O checklist semanal tem, cara, tem cláusula, tem pontos específicos que você tem que vistoriar, né? Você tem que ver na vistoria, mas o principal não é nem isso, cara. Você consegue montar um checklist com os principais pontos, você vai evoluindo, cada vistoria você vai adicionando alguma coisa que você queira, mas o mais importante do checklist é você dar validade jurídica ao checklist, né? Não adianta absolutamente nada você ter um checklist com 100 quesitos lá que você vai ter que marcar para vistoriar o carro, aí você chega lá no dia da vistoria com o seu checklist de 3 folhas, marca e fala para o motorista, tá, não, beleza, é só isso aí, pode ir lá, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Por quê? Porque esse checklist, caso você precise, não vai servir de nada, porque ele não tem validade jurídica. Como é que você vai provar que você fez esse checklist naquele dia e o motorista estava presente vendo aquela vistoria? Isso é um documento que não tem valor nenhum. Agora, se você pega esse checklist, faz a sua vistoria e no final da vistoria você entrega para o motorista assinar e datar,
você está dando validade jurídica para esse motorista, para esse documento. Depois o motorista não vai poder chegar e falar assim, não estava nesse dia, não fiz essa vistoria, isso aí é mentira, o carro já estava assim, o carro já estava assado. Não tem como ele falar isso porque ele datou e assinou. Tá? Então isso é o mais importante do checklist semanal de vistoria que você tem que fazer no seu carro, tá? Você pode fazer um lá básico com as coisas que você acha importante, depois você vai evoluindo, vai vendo, tá bom? Se você não tiver lá um checklist pronto. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Aqui, ó. DMG perguntou, meu rastreador está deixando de apresentar a localização em tempo real. Fiquei quase 18 horas sem saber a posição dele. Depois eu li, né, que continua lá. O que fazer? Basicamente foi isso que ele perguntou. Cara, o que você tem que fazer, primeiro, é entrar em contato com a empresa de rastreador que você contratou, para você ver se está acontecendo uma coisa. Eles vão fazer um teste lá, né, e vão verificar se está tudo certo ou não. E, cara, imediatamente já marca a vistoria com o motorista. E, cara, se eu fosse você, eu marcaria a vistoria, pegaria o carro e regularizaria isso aí. Você pode dar uma desculpa, né, para ele não saber que tem rastreador. Você pode falar assim, ó, cara, eu tenho que fazer a vistoria no Detran, já passou o prazo, então eu preciso do carro urgente, eu tenho que levar, porque eu também vou ter que resolver uma coisa na documentação do carro, blá, blá, blá. Cara, não importa, tá? Você pode inventar qualquer coisa ali e retém o carro até regularizar essa questão do rastreador, porque o rastreador é importante, cara, importantíssimo que esteja funcionando tanto essa função de rastreio como a função de bloqueio dele também, tá bom? É o que eu faria aí. Deixa eu ver outra pergunta. Essa pergunta aqui eu já respondi, tá? O DH Miranda perguntou, mas por que então as locadoras têm pacotes para motorista da Uber, onde o preço é 1.600? Qual a vantagem? Bababá. Bababá, desculpa, né? Não foi desmerecendo sua pergunta, não, é porque não continua, enfim. Cara, por que elas fazem esses pacotes, por mais que não seja o público-alvo? Porque, cara, dá dinheiro, né? Dá um lucro ali e elas fazem na maldade, entre aspas, né? Não é maldade, é estratégia de negócio delas. Então elas vão falar ali que é 1.600, aluga, que é pacote especial com parceria para a Uber, mas a quilometragem está limitada normalmente, a cláusula de furto e roubo está lá, a caução alta está lá, entendeu? Então é para atrair. Um motorista que não entender, não fizer as contas ali e não souber o risco que ele está correndo, cara, ele vai alugar lá e vai dar dinheiro para a locadora, né? É uma estratégia delas, mas o motorista que faz um mínimo de pesquisa ali sobre isso, ele vai ver que não é vantagem para eles, além do risco financeiramente, para eles alugarem lá de locadora, beleza? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Essa pergunta aqui, ó. O Bruno botou, o Uno é bom para Uber, o espaço no banco traseiro? Cara, eu sou suspeito por falar do Uno, né? Eu tenho 2 Unos alugados e, cara, o Uno é o carro que eu mais gosto disparado. Se eu pudesse, eu teria só o Uno, né, na minha frota. Mas, enfim, o Uno é um carro excelente, cara. Um carro excelente, manutenção extremamente barata, peça fácil de achar, muito fácil de achar. Cara, o espaço interno dele é bom, tá? Não é ruim, não é nada demais, não. Funciona bem, não tem problema nenhum. Se você botar GNV nele, vai ficar sem mala, como a maioria dos hatches, mas isso também não é um problema. Na prática funciona de qualquer jeito, tá bom? Mas, cara, o Uno é um carro excelente, tá? Já te adianto aí. Aquele Uno redondinho, claro, né? Não é aquele Uno quadradão, não. Beleza? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Aqui, ó. Essa pergunta é boa também, ó. O Arley perguntou, se meu carro for roubado, quem paga a franquia? Eu ou o motorista? Cara, na verdade, ninguém, né? Porque a maioria dos seguros não cobram franquia para casos de roubo e furto. Tá? Se o seu seguro cobra, você tem que trocar de seguro, cara. De associação, né? No caso, nem de seguro, associação, né? Quando eu fiz orçamento, quando eu ainda não tinha fechado com a associação que eu uso para os meus carros, eu pesquisei bastante, cara, não achei nenhuma associação que cobrasse franquia para roubo, furto ou perda total, não. Se eu encontrasse uma assim, eu descartaria, né? Não faz sentido cobrar franquia para roubo, furto ou perda total. É o objeto principal, cara, de um contrato de seguro, né? Seguro gênero, né? Eu tô querendo falar associação.
Por quê? Porque qual é o objetivo quando você contrata o seguro? Fazer o seguro do seu carro, justamente por caso ele seja roubado, tenha alguma perda total ou seja furtado. Então, cara, se isso acontecer, você está contratando o seguro para isso, você ainda vai ter que pagar um valor para isso, cara, não faz sentido nenhum. Então, se o seu seguro cobra isso, descarta, cara. Muda de seguro, porque eu acho que não faz sentido nenhum esse negócio aí, tá? E a maioria não cobra não, beleza? Aqui, ó. Você pergunta, qual o ano mínimo que o carro precisa ter para trabalhar por aplicativo? No caso, sou de Floripa. Rodrigo, seguinte, cara, o que você tem que fazer... Primeiro, deixa eu só te dar uma explicação. Existem 2 pontos que podem limitar o ano mínimo aceito pela Uber do carro, né? Aí é onde você mora, tá? O primeiro ponto é a própria Uber, ela limita o ano e dependendo do lugar, né? Ela normalmente é 2012 para frente, na maioria dos lugares, mas tem lugar que é um pouco antes, né? Que tem lugar ainda, se não me engano, que está 2008, enfim. Mas normalmente é 2012. A Uber é a primeira coisa que pode limitar. A segunda é o município onde você mora. O município ele tem competência para definir o ano mínimo aceito por aplicativo, né, de transporte, desde que isso não inviabilize o mercado. Então, por exemplo, ele não pode falar que o ano mínimo é 2020, porque isso vai inviabilizar. Pouca gente tem um carro 2020 hoje em dia para dirigir por aplicativo, né? Mas eles podem botar que o ano mínimo é 2015, isso eles podem fazer. E para você saber, você tem que primeiro ver se o município tem alguma lei específica que limite aí o ano mínimo do carro onde você mora, né, aí em Floripa, e depois entrar no site da Uber e ver lá, ano mínimo aceito em Floripa, beleza? Que lá você vai saber aí exatamente, você vai ter essa sua resposta aí, especificamente, beleza? Severino perguntou o seguinte, como sei se estou colocando um bom kit gás no carro? Severino, é o seguinte, cara, deixando o carro rodar, cara. Normalmente, o gás, o GNV no carro, né, eu boto geração 3, tá? Eu não boto a 5 não, porque a 5 é muito mais cara, não tem necessidade, você paga mais por isso, e a manutenção é mais complexa também do geração 5, né? E não agrega em nada na hora de você vender o carro, né? Ninguém vai pagar mais caro porque o seu kit gás é geração 3 ou geração 5. Então é um dinheiro que você investe a mais e não retorna para você. Então eu só boto geração 3, tá? Só que normalmente quando você instala o GNV geração 3 no seu carro, ele não vai já começar rodando e 100%, você não bota com a expectativa que vai instalar lá e seu carro vai ficar já 100% não. Demora até você conseguir regular, demora um pouco, né? Até você conseguir regular esse GNV para que ele pegue no tranco e funcione certinho. Depois que ele já regula e tudo funciona certo, aí beleza. Aí ele começa a funcionar legal. Agora, como você saber que você botou um GNV, bom GNV ou não, é você instalando numa empresa conhecida aí, né? Tem um monte de empresa conhecida, não tem nenhuma empresa excelente, infelizmente, de GNV, pelo menos, cara, eu já testei muita empresa de GNV, não encontrei uma que eu possa te falar aqui, cara, essa é uma empresa excelente, não tem, mas enfim, tem empresa que funciona, né? Mas no início você pode ter alguns problemas, o carro pode engasgar, o carro pode perder potência, etc. O ideal é que você troque vela, cabo de vela e dependendo se sua bobina não estiver muito nova, troca também a bobina, porque o GNV puxa muito, né, dessas 3 peças do carro e vai regulando até o carro funcionar. Vai chegar um determinado momento que o seu carro vai começar a funcionar bem com o GNV e vai rodar. Agora, para você ter certeza, só na prática mesmo, aí alugando esse carro e o carro rodando com o GNV. Beleza? Aqui, ó, o Arley perguntou o seguinte... Nesse caso, no seu contrato, tem alguma cláusula proibindo a relocação do seu a sublocação, né, na verdade, do seu veículo? Sim, tem, eu proíbo, eu não permito a sublocação, eu não limito a quilometragem, mas eu proíbo a sublocação. Então o motorista não pode pegar o meu carro, dividir o meu carro com outra pessoa, alugar o meu carro para uma outra pessoa. Tem cláusula específica para isso no meu contrato e tem punição específica para isso também lá no meu contrato, porque toda cláusula, toda não, mas a maioria das cláusulas, para ter realmente efetividade prática, tem que ter uma cláusula prevendo punição, tem que ter uma punição para essa cláusula, porque senão o motorista não cumpre isso e o que vai acontecer? Nada, né? Só vai estar escrito que não pode, mas se não pode, tem que ter uma punição prevista
para essa cláusula para que tenha eficácia prática, né? Então no meu contrato tem sim, eu proíbo e tem uma punição para isso aí. E eu controlo através do rastreador, né? Essa é uma dúvida bem comum. Mas como é que eu sei se ele está dividindo meu carro com outra pessoa? Cara, se eu olho no meu relatório do meu rastreador e o cara está dirigindo todos os dias, 20 horas por dia, cara, é humanamente impossível ele conseguir ter saúde para fazer isso. Então é uma dica, né? Que dá para ver ali que ele está sublocando o meu carro e aí eu já encerro o contrato e aplico o contrato com isso, beleza? Deixa eu ver aqui outras dúvidas aqui. Aqui, ó. Boa pergunta também. Tem uma dúvida cruel. O que compensaria mais? O cara alugar o meu carro ou ele comprar o carro próprio? Cara, com certeza ele comprar o carro próprio, né? Porque por que ele vai ficar pagando um carro para você se ele tem condição de comprar o carro próprio para ele e ele vai pagar lá de repente um financiamento e no final o carro vai ser dele, enfim. Por que ele vai fazer isso? Com certeza a vantagem é ele comprar um carro próprio para ele. Porém, é todo mundo que pode comprar um carro próprio? É todo mundo que pode fazer um financiamento? Não é. A grande maioria das pessoas não podem comprar, não tem condição de comprar um carro próprio, nem condição de fazer um financiamento, seja por qualquer motivo, né? Então é por isso que também o mercado é muito grande, porque nem todo mundo tem essas condições de ter o carro próprio, de fazer um financiamento, de arcar com financiamento, etc. E é muito mais barato, né, alugar, por mais que o carro não seja dele depois, mas é muito mais barato alugar um carro do que fazer um financiamento na grande maioria das vezes. Beleza? Boa pergunta, hein? Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui. Ó, o Bruno perguntou: alguém bateu no meu motorista e não quer pagar. Quem fica com prejuízo? Alguém bateu no meu motorista, é engraçado, né? Eu estava imaginando que era alguém foi lá e, enfim, deu uma porrada no motorista, mas tá bom. Alguém bateu no meu motorista e não quer pagar. Quem fica com um prejuízo? Cara, um motorista que tem que pagar. Não existe a possibilidade dele virar para você e falar assim, ó, bateram no teu carro aqui e vai lá, cobra dele lá, porque a culpa não foi minha. Bateram na traseira do meu carro aqui, então eu não tenho nada a ver com isso. Não existe isso, né? Tem que estar num contrato que o motorista se responsabiliza independente da culpa. Por quê? Porque tu sabe, se não foi ele que deu ré, de repente o carro estava estacionado, ele deu ré e bateu com o carro, você tem como ter certeza disso, não foi negligência dele, né? Porque não necessariamente batida na traseira é culpa de quem estava atrás, não, tá? Isso é um mito. Na maioria das vezes é. Mas, enfim, tem como ser culpa de quem estava na frente também. Ele deu uma freada brusca, não tem como saber. Então você não pode ficar na mão do motorista para isso, nesse tipo de coisa. Então a dívida é do motorista. Ele vai ter que pagar, ele vai ter que arcar e depois ele cobra da outra pessoa o valor, tá? Ele entra com uma ação de regresso, de repente, contra essa outra pessoa aí que causou o prejuízo, tá? O que não pode acontecer, Bruno, é você ficar com essa dívida aí morrer no seu colo porque o motorista falou que não foi culpa dele. Isso não existe, não. Tá mais para isso, você tem que ter um contrato versando sobre isso para que você possa cobrar isso judicialmente do motorista aí, beleza? Deixa eu ver outras perguntas aqui na cartinha. Essa aqui eu já respondi, só para sair do negócio lá para ver se tem mais alguma coisa, que foi do checklist lá, né? O Gleidson perguntou na sequência lá do checklist se eu disponibilizo esse checklist para avaliação do item do carro. Sim, no programa Investidor Uber, né, é completo, tem tudo que você precisa para você alugar o seu carro, tem o meu acompanhamento, tem acesso ao grupo lá de mais de 400 pessoas, tem todos os documentos, checklist, contrato de locação, contrato de fiador, cara, tem tudo que você precisa para alugar o seu carro de forma profissional. Mas, por enquanto, as inscrições para uma nova turma do programa Investidor Uber estão fechadas, né? Eu fechei recentemente a turma, eu abri, né, recentemente uma nova turma e já fechei, então não tem como você se inscrever agora no programa Investidor Uber. O que tem para você fazer agora e até ter acesso a essa documentação é o curso que eu lancei agora, um curso novo, recentemente, um curso provisório que está no ar por pouco tempo,
que é os segredos da locação. Nesse curso vai também a documentação, tá? Eu não vou deixar esse curso disponibilizado por muito tempo, porque não é o meu foco, mas eu fiz mais para quem quer se preparar agora, para já aproveitar esse momento de alta que a gente vai ter no pós-coronavírus, né? Para você ver esse curso aí, saber mais sobre esse curso, é só você entrar na minha bio, vai lá na minha bio e já clica lá no link, os segredos da locação, que aí você vê todos os detalhes sobre esse curso, tá bom? E lá você consegue também o contrato, o checklist, tudo certinho, tá bom? Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Aqui, ó. Para conseguir sublocar os carros é preciso se associar ao sindicato de locadora? Não, não tem nada a ver com isso não. Sublocação é uma coisa mais contratual, né? Tem que ter um acordo. A locadora tem que permitir que você subloque os carros. Se ela permitir que você subloque os carros, é só fazer um contrato com uma cláusula permitindo a sublocação. Aqui no apartamento, nesse sentido é igual, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Aqui, ó, a pergunta, ó. DMG, vale a pena a sublocação de carro de locadora? É o tema da live de hoje. Eu falei isso no início da live, tá? Então se você perdeu, não viu, é só voltar, vai ficar aí 24 horas destacado no Stories. É só você voltar lá que eu respondi com detalhe essa sua pergunta aí, beleza? Vamos lá, deixa eu ver outra pergunta aqui. Cadê? Aqui, ó. O certo é fazer contrato semanal, mensal, trimestral, semestral, anual. Se não cumprir, tem multa? Pois é, eu não boto prazo mínimo de contrato, tá? Nos meus contratos. Mas agora, é errado você botar um prazo mínimo de contrato? Não. Isso é facultativo. Se você quiser botar, você bota. Eu forneço exatamente o contrato que eu uso lá dentro do programa Investidor Uber e nesse curso, né? Eu sei a alocação por enquanto. Nesse contrato, ele está sem cláusula de tempo mínimo, mas você pode adaptar sem problema nenhum. Tem bastante gente dentro do programa Investidor Uber que adaptou, botou lá um prazo mínimo de contrato. Isso não tem problema, pode fazer, é bem simples, tá? Agora, é o que você falou em sequência aí. Se não cumprir, tem multa? Tem que ter multa, porque é o que eu falei, se uma cláusula como essa não tem uma multa, não tem uma penalidade em caso de descumprimento, ela não tem eficácia prática, né? Vai ser uma cláusula inútil. Por quê? Porque tá lá, não pode devolver o carro, claro que não é com essa linguajar, mas enfim, não pode devolver o carro antes de 2 meses de contrato. Tá lá no seu contrato. Só, ponto. Aí o motorista vai lá e devolve o carro com 1 semana. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque não tem previsão nenhuma de multa, de penalidade, nem nada. Só está falando que não pode, né? Ah, mas é quebra contratual. Beleza, mas tem previsão de multa para quebra contratual? Não. Então, se não tiver, também não acontece nada, né? Então, por isso que um contrato não é tão simples assim. Não adianta nada você fazer um contrato qualquer. Você tem que dar eficácia prática para o seu contrato e principalmente nessa cláusula aí de vigência, né? De tempo mínimo permitido aí. Beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, essa pergunta é boa. Raul perguntou o seguinte: encerrando o contrato, qual o tempo certo para se devolver a caução? É importante, sim, você não devolver a caução imediatamente depois que você encerra o contrato. Por quê? Porque se você encerra o contrato hoje e devolve a caução hoje para o motorista, por exemplo, daqui a 1 semana pode aparecer uma multa no sistema. E aí você não tem mais aquele valor para abater, você depende que o motorista te pague o valor dessa multa. Isso fica na mão dele, né? Então o ideal é que você não devolva imediatamente, devolva mais ou menos em 15, 20 dias, tá? Uma média boa. 15 a 20 dias, já deu tempo de aparecer no sistema, já tem um tempo seguro para você manter a caução retida, tá? Mais do que isso, eu não acho legal. Por quê? Porque, primeiro, não é necessário, depois, o motorista precisa dessa caução para também alugar um outro carro, né? Eu acho que não é justo também você acabar prejudicando uma outra pessoa de forma desnecessária. 15, 20 dias ali é suficiente para você atualizar ali o sistema do Detran e ver se não tem alguma multa ali que ele te deve, alguma coisa do tipo, tá bom? Mais do que isso, eu acho que onera demais, aí, prende demais o motorista para caso ele queira alugar um outro carro aí, beleza? E usar essa caução, tá? O DMG falou quanto custa a semana. Pergunta DMG é meio vaga, cara. Eu não sei exatamente o que você quer perguntar com isso, né? O valor da minha semana normal é 500. Eu cobro 500 nos meus carros, né? Atualmente, com essa questão de coronavírus, eu não estou cobrando 500, obviamente, né? Porque
a gente está num momento atípico, então eu tive que me adequar ao mercado, então eu abaixei o valor do aluguel, alguns carros estão a 300, outros a 350, outros eu parei mesmo os carros, mas eu estou esperando. Assim que voltar tudo ao normal, assim que as coisas se normalizarem, né, eu vou voltar a cobrar o valor de R$500 por semana, beleza? Pessoal, acho que acabaram as perguntas aqui da... Eita, peraí, eu virei aqui, ó. Rapidinho, pessoal. Cara, eu virei a câmera sem querer, né? Não estava achando o botão de virar de volta, pronto, foi. Enfim, foi mal aí que eu cliquei bem no lugar errado, mas beleza. Então, pessoal, acho que acabaram as perguntas aqui dos balãozinhos, acabaram mesmo. É isso. Pessoal, eu vou encerrar até porque o tempo da live está encerrando também aqui. Se eu não respondi nenhuma multa, se eu não respondi nenhuma pergunta que você me mandou, é só me mandar no direct, tá? Que eu vou responder. Eu posso demorar um pouquinho para responder no direct, mas eu respondo todas as perguntas que me mandam. Então pode me mandar no direct que eu respondo aí a sua dúvida, tá? E eu queria agradecer também a presença de todo mundo aqui na live, a participação de todo mundo aqui, as perguntas que todo mundo mandou, né? Que todos mandaram aí, né? Cara, para mim é um prazer responder a essas perguntas. Eu gosto muito de falar desse assunto, eu gosto de sempre bater nessa tecla, porque eu não quero que ninguém fique desconfortável, achando que está perguntando demais, nada disso, tá? É um negócio que eu faço na prática, tá? É o meu negócio, locação de carro para motorista de aplicativo, é o meu investimento, não só um investimento, né? Para mim é um negócio, eu tenho minha locadora. Então, cara, é o meu dia a dia. Eu gosto de falar porque também quando eu falo, eu mesmo estou melhorando, né, o meu conhecimento, né, eu estou trabalhando no meu conhecimento e estou tirando as suas dúvidas ao mesmo tempo, tá? Então sempre fica à vontade aí para me fazer pergunta aqui na live, né? A live agora é de segunda a sexta, às 9 e 5 da manhã, então amanhã tem mais uma live aí, 9 e 5 da manhã, para você participar, vir aqui, fazer as suas perguntas. Compartilha também essa live com quem você conhecer, para a gente crescer junto aqui, essa live sempre ficar melhor ainda de fazer essa live, tá? E é isso, muito obrigado aí a participação de todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!